Prezados irmãos, mais uma vez estou retornando aqui à postação daquele tema que dei até uma paradinha, porque eu estava com um pouquinho de problema no tablet, né? Não tinha experiência sobre o carregar e estava dando alguns transtornos. E eu estou fazendo isto no tablet. E tem sido pedido por alguns amigos, né? O amigo Josenildo de Pernambuco, irmã Thelma de São Paulo, o pastor Gesiel deu um toque também, o pastor Osmar da Batista, né? Aqui no Rio. E algumas pessoas também em si têm mencionado a continuação da obra. Claro que eu não vou parar, eu vou melhorar, mais à frente ver algumas formas de estar postando também o escrito deste assunto, né? Os versículos. Hoje eu vou estar falando sobre os seres, né? Os seres que são existentes dentro, que se compõem dentro da ontologia. A ontologia ela trata do ser. E quando você fala de ser, você fala da pessoa que compõe um ambiente, né, que habita um certo ambiente. E Paulo disse que existem muitos corpos, e quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, capítulo 15, se não me engano, a partir do 43, ele fala que existem muitos corpos. A linguagem ali é ontológica, né? Se existem muitos corpos, primeiro ele fala de corpos celestes, né? Mas na verdade eu acredito que ele talvez entendesse até mais, mas já para a época tinha suas dificuldades, suas limitações. Hoje nós avançamos bastante cientificamente, filosoficamente, misticamente, né? O misticismo tem avançado de várias formas e sido revelado de uma maneira surpreendente. Então, vamos falar hoje da ontologia, discriminando os seres. O primeiro ser, né, partindo do ponto de vista vindo de cima para baixo, descendo, né, nós vamos iniciar com o ser simples. Eu não sei se eu vou falar de todos os seres, porque quando fala o ser simples já traz uma certa complicação de entendimento. Então, o que é o ser simples? O ser simples é o ser infinito. Nós iniciamos com o ser infinito, que na verdade é até errado eu dizer que ele é um ser, porque ser é tudo que passou a existir. Ele nunca teve um início existencial, né? Dizer que ele sempre foi é até dizer que ele se enquadra dentro do nosso entendimento do que é. Mas ele não dá para você dar um cálculo para dizer, falar do seu ser simples, que sempre foi. Sempre foi o quê? Sempre foi quando, né? Como? Então, o ser simples, quando você estuda teologia sistemática, propriamente dita, ou teologia sobre Deus, você estuda a natureza de Deus. A natureza de Deus que é a simplicidade, né? Deus é o ser que não se compõe com nada. Ele em si só, ele é simples. E ele nunca deixou de ser simples. Toda a revelação de Deus é composta. Tudo o que aconteceu em todo o universo a partir a partir da eternidade, né? Que a eternidade não é o infinito. Alguém definiu eternidade como tempo, infinito como espaço. Na verdade, não. O infinito, ele não tem espaço, não tem forma, não tem tempo. Então, o ser que está acima, no caso, da simplicidade, do infinito, é Deus. O Deus é o próprio infinito. Sendo Deus o próprio infinito, qual é a habitação de Deus? O próprio infinito. Deus não habita em um ponto centralizado, né, no universo, no sistema intergaláctico, né?
nos universos múltiplos, né? Deus, você não vai encontrar ele em algum lugar, porque não tem um lugar onde ele não já esteja. Ele é o próprio infinito. Então, a ontologia ela trata do ser. Então, qual é o ser de Deus? Infinito. Qual é a habitação de Deus? Infinita. Qual é a aparência de Deus? Porque quando se trata da ontologia do ser, você trata desses pontos. Você vai tratar do espaço, tempo e matéria. Então, aí você diz, qual é a matéria de Deus? Que é a matéria que compõe a simplicidade infinita. Não existe uma matéria, né, de composição. Ela é simples e a sua simplicidade é infinita. Então, a matéria. Da matéria encontramos a forma, que daí vem a aparência. Qual a aparência de Deus? Infinita. Deus não tem aparência. Aí, filosoficamente, disse, mas isso não seria tão indesejável, né? Um dos filósofos, se não me engano, foi Aristóteles, disse que não era tão belo falar que Deus era infinito, porque não tinha, era uma aparência indesejada, né? Mas, na verdade, Deus não tem uma aparência. Deus não tem nada no infinito, no universo, na composição, que se pareça com Deus. Agora, quando da sua simplicidade ele compõe, ele pode parecer com qualquer coisa que quiser parecer. Então, qual é a aparência de Deus? Deus não tem aparência. Não adianta eu ficar pensando no velhinho ou no que queira pensar, que Deus não tem aparência. Ele é tão grande que não existe uma aparência pela qual nós possamos trazer ela para a nossa mentalização. Né? Você olhar para o infinito, que até onde você alcança nos olhos ou no pensamento, e você vai além desse infinito que você alcança. Ou não pode ir porque você não alcança, né? Você vai o máximo que der para alcançar e dizer que Deus é tudo, em aparência é tudo isto. Então Deus não tem uma aparência revelatória, né? Ele é infinito. Então, a idade de Deus. Alguém diz na teologia sistemática que Deus é eterno. É má colocação, né? Porque o eternite, do latim, ela veio da narrativa hebraica. Ela foi fundada sobre a narrativa hebraica sobre algo que não tem fim. Mas, na verdade, a eternidade, ela é era, quando você vai trazer o sentido da transliteração. A eternidade, ela é uma era. Quando você vai na ontologia, você vai trabalhar com milésimos de segundo, minutos, hora, dia, mês, semana, ano, né? Ano, década, século, milênio e era. Então, a era que é a eternidade. Então, você tem a eternidade, ela é o último ponto desse cálculo, dessa discriminação da idade, né? Então, Deus, ele não é eterno, né? Inclusive, quando se trata de Jesus, se fala Pai da eternidade. Ué, se a eternidade tem pai, ela também tem tempo. Ela teve tempo para iniciar, tem tempo para... se fala assim, a eternidade passada, a eternidade presente, a eternidade futura. Na verdade, a eternidade passada é a eternidade futura. Então, a eternidade é um tempo que está acima dos nossos cálculos, né? Ela não tem zero para compor ela está acima de nossa matemática, do cálculo de nossa matemática. O zero vai tanto que você não chega lá. Mas não é Deus. Deus está acima da própria eternidade. Então, não tem uma idade para Deus. Você não tem como pensar lá para o passado, né? Se mesmo pudesse pegar... A mente humana, ela é maior, ela é superior que o microscópio Hubble, né? Que diz que vai há bilhões de anos atrás, né? Vai lá o início de tudo, do Big Bang e tal. Não acredito nessas coisas não, mas diz que vai. E aí, mas a nossa mente,
ela vai tentar ir até onde algo tentar dizer que existe, mas não vai encontrar idade para Deus. Então, qual é a idade de Deus? Não existe uma idade para Deus. E o espaço? O espaço, ele está além do espaço, né? Ele pega o espaço na sua palma, na palma da sua mão. Então, o espaço é transfinito. O espaço não é infinito, infinito é Deus. O espaço é transfinito. Ou como diz a matemática de Immanuel Kant, né? Infinito actual, né? Infinito até onde se pode processar. Então Deus está além dessas intergaláxias existenciais. Ele não tem um espaço, ele é tão grande que o espaço não chega até ele. Então, a ontologia, tratando do ser, natureza de Deus, da simplicidade de Deus. Deus é um ser simples que não se compõe no espaço, tempo e matéria. Mas, como eu disse no princípio, Deus não fica triste se você pensar nele como uma pessoa, né? Eu chamo isso de, quando parte de você para ele, antropomorfismo. E quando se trata de, por exemplo, você pensar que Deus ama, que Deus se ira, tal, tudo isso teopatismo, né? Ou antropopatismo, que é a forma com que você pensa sobre ele. Teopatismo é a forma como ele se revela para seus sentimentos, para a forma sentimental. E como você pensa que ele é o antropopatismo, né? Você tem aquela antropopatia de que Deus é assim, de que Deus ama, mas não é a natureza dele. A natureza dele está acima dos próprios atributos, que sejam morais, que seja, né, qualquer atributos que são ali especificados pela teologia propriamente dita. Então Deus não é os atributos. Diz que o atributo é o que o próprio ser é, mas não, Deus está acima do próprio atributo. Atributo é a composição de Deus através do ser, que nós iremos mencionar no próximo assunto. Então, não quero prolongar muito, né? Já estou aqui nos 12 minutos, que eu proponho sempre, de até 15 minutos. Então, é isso. O ser de Deus é um ser simples. Deus nunca se compôs. Ele compõe, mas nunca se compôs a nada. Ele nunca deixou de ser infinito propriamente. O seu ser simples. Ele sempre foi simples. Por isso que João disse que ninguém nunca viu Deus. Quando se diz ninguém nunca viu Deus, eu estou falando novamente, né, dos seres mais avançados em existências, que são os serafins e querubins e os tronos. Mas eles não estão ali diante do trono de Deus. Então, o Deus da composição, que sempre foi a pessoa revelada de Cristo. Cristo é o Deus de toda a composição. Se você quiser pensar em um Deus, pensa em Cristo. Não existe outro. Né? Ninguém vai a Deus se não seja Cristo. Isso não se trata de salvação. Isso não é paracleto. Isso não é um paracleto. Isso aqui o próprio teísmo, a nossa própria relação com Deus. Você só vai a Deus, ao infinito, por meio do composto. Você só vai ao simples por meio do composto. É isso que ele está dizendo, eu sou o caminho. Né? Quando ele diz eu sou o caminho, você só vai ao infinito através da composição. Você vai ao simples através do composto. Você não tem como chegar até Deus, não tem nem como, né? Como o material, nós somos tão limitados. Então, nós vamos a Cristo para Cristo nos levar até Deus, a este infinito. Nós vamos à composição de tudo. Quando diz, já que falei, que Cristo é o caminho, é a verdade, porque não existe, ele é absoluto, ele não é relativo, ele não é uma versão, ele é a verdade absoluta. Então, a verdade sobre tudo e sobre todos. E a vida é porque ele é a única vida de tudo que existe no
no transfinito, porque infinito é Deus, né? Ele é a vida da própria transfinitude. Onde existir algo intergaláctico, Cristo é. Ele não só é aqui, planeta Terra, não. Cristo é intergaláctico. Ele é a composição de Deus em toda a transfinitude existencial. Então, o próximo assunto nós estaremos falando sobre o reino espiritual, ou o ambiente espiritual, né? Não vou estar me delongando sobre este tema. Vamos deixar o reino espiritual como ele é, com a sua composição, o seu espaço, tempo e matéria. Então, guardem bem, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, né? Quero lembrando a vocês que eu estou falando dando essa live, né? E dizendo que eu estou aberto, tá? Eu erro, eu posso aqui uma hora estar errando e quero ser corrigido. As primeiras vezes que comecei a fazer alguns vídeos, mandava para alguns amigos, amigas, e dizia: eu quero o julgamento, quero que vocês critiquem, vejam o que está. Claro que aqui não é uma gravação formal, isso aqui é uma amizade que eu quero transferir para vocês. Então, sobre qualidade de vídeo, não é isso que estamos julgando, é sobre o próprio tema, né? Sobre o próprio assunto que aqui está sendo abordado. Então, estou mandando isso para todos os amigos, dizendo que vocês analisem, façam perguntas do que não entender e critiquem aquilo que achar que está fora. Eu estou dizendo que eu não sou perfeito, né? Apesar que eu quero dizer a vocês que eu acho que esse tema foi Deus que me deu, né? Ao longo dos tempos, ministrando as aulas de teologia, e acho que Deus me deu um caminho para entender melhor algumas colocações que às vezes ficamos no ar. Então, que Deus possa estar abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. A paz.